Vamos falar sobre o caso do outdoor colocado em uma via de acesso ao aeroporto Afonso Pena em março de 2019 em Curitiba, que fazia homenagem a integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. A Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Eliseta Maria de Paiva Ramos, arquivou o processo de sindicância que tinha como alvo o procurador Diogo Castor de Matos, que chegou a confessar que fez a contratação dessa publicidade. Lembrando que o contrato de instalação do painel aparece com o nome do músico gospel João Carlos Queiroz Barbosa, o JC Batera, cujos dados foram utilizados de forma fraudulenta. A alegação para o arquivamento foi prescrição do processo em abril, já que a sanção escolhida como punição foi a censura. Uma advertência por escrito. Esse tipo de falta prescreve em 1 ano. A censura foi definida por caracterizar falta de respeito à dignidade das funções do Ministério Público Federal e infringência ao princípio da impessoalidade. Sobre esse caso do outdoor, o corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima, acaba de tomar uma decisão diferente da Corregedoria do Ministério Público Federal. E a gente vai saber detalhes neste momento com a Tânia Mandarino, advogada integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Tânia, bom dia. Bom dia, Marilu. E vamos falar também com o João Carlos Queiroz, o JC Batera, músico gospel que a gente acabou de citar. Olá, Batera, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Tânia. Bom dia, JC. Bom, Tânia, eu gostaria que você contasse aqui qual que foi essa decisão do corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público. Marilu, nós temos aí um jogo, um tabuleiro muito intrincado de xadrez, inclusive que se comunica com essas questões que a gente está vivendo essa semana de julgamento do procurador Deltan Dallagnol no STF. Só para recordar, o procurador teve o julgamento suspenso no STF por conta de ter que ser a sua defesa, por liberdade de expressão, né? É a questão que lhe é assegurada. O que nós temos aqui não é liberdade de expressão, é muito mais grave. Em medida em que tudo começa em março de 2019, quando é instalado em Curitiba, a caminho do aeroporto Afonso Pena, um outdoor, a foto de 9 ou 10 procuradores, uma foto muito bem alinhada, uma foto trabalhada, não é uma foto casual, inclusive todos com poses de super-herói, e dizeres que desautorizam, inclusive, a República Brasileira, porque ali se dizia algo em louvação ao aniversário de 5 anos da Lava Jato, e se dizia que Curitiba, a República de Curitiba, cumpre a lei. Então, desautorizando os outros ministérios públicos dos outros estados da federação. E o coletivo achou por bem ingressar, na ocasião, com um pedido de providências junto ao CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, esse mesmo que agora está sendo desautorizado pelo STF, e a gente já viu até matérias sensacionalistas dizendo que corre o risco de ser extinto. Pois bem, na ocasião, o conselheiro que assumiu esse pedido de providências, Luiz Fernando Bandeira de Mello, mandou intimar a empresa Outdoor Media, que fez o outdoor, e mandou intimar o chefe da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol diz ao conselheiro que eles não sabiam de nada, no Ministério Público, na Força Tarefa, ninguém tinha feito nenhum outdoor. E o Outdoor Media, por ordem do conselheiro, apresenta o contratante do outdoor como sendo JC Batera, um músico gospel, com um CPF que depois soubemos era quase igual ao dele, só faltava um dígito, tinha um dígito errado, e um endereço aproximado também ao dele. Mas não era ele, um e-mail errado, né? Nós, na ocasião, assim como o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, nos demos por satisfeitos, né? Até por conta da correria que estava, né? E o estado de golpe forte, tudo naquele momento, nós não recorremos. Acontece que, algum tempo depois, com os vazamentos da Vaza Jato, pelo veículo The Intercept Brasil, veio à tona
o depoimento de um hacker chamado Ruivo, né, vulgo Ruivo, que foi preso com conversas dos membros da Lava Jato, e esse hacker dizia que Deltan Dallagnol tinha avisado o então corregedor Oswaldo de que Oswaldo José Barbosa da Silva, na PGR, de que ele sabia que o Diogo Castor tinha mandado financiar o outdoor e que isso tinha sido com seus próprios recursos, e ele estava sendo afastado, então, naquele momento da força-tarefa da Lava Jato, só que não era por isso, era por problemas de psiquiátricos. Nós pedimos a reabertura do pedido de providência no CNMP, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello negou o desarquivamento, mas tomou uma providência. Encaminhou para a Corregedoria Geral, desculpe, Marilu, para a Corregedoria Nacional. Até eu confundo isso, porque a gente tem que saber que são duas corregedorias. A Corregedoria Geral do Ministério Público e a Corregedoria Nacional do Conselho do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Então, ele enviou para o CNMP, para a Corregedoria do CNMP, e a Corregedoria do CNMP transformou esse requerimento que nós havíamos feito em nome do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, presidido pelo jornalista Aloysio Palmar, seu colega de profissão, e isso se transformou, Marilu, numa reclamação disciplinar. E nós começamos, então, a acompanhar essa reclamação disciplinar com todo o contraditório. Portanto, se algum dia isso chegar no STF e algum ministro quiser arguir que o CNMP negou o direito contraditório lá na investigação administrativa, não vai conseguir, porque foi aberto o contraditório, teve várias chances para o procurador Diogo Castor de Matos se defender, ele, inclusive, com todo respeito ao procurador, me parece que tripudiou da reclamação, porque tinha dias que ele respondia, agora eu estou em férias, não posso dizer. Tinha dias que ele chegou a mandar um arquivo todinho corrompido. Sabe esses arquivos que ficam cheios de bolinha, tracinhos, símbolos? E o conselheiro que está instruindo o processo sempre dava uma nova chance, pedia para que ele então mandasse o arquivo correto, até que ele mandou algumas explicações que não eram explicações. Ele não assume, tá, Marilu? Não assume nesse procedimento ter financiado o outdoor. Então, paralelo a isso, aí sim, na Corregedoria Geral do Ministério Público, a gente fica sabendo que no dia 5 de abril de 2019, e, portanto, mais ou menos na mesma época em que o procurador Deltan Dallagnol disse no CNMP que não sabia quem fez o outdoor, que eles não sabiam de nada disso, o procurador Deltan Dallagnol envia ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, como noticiado pelo The Intercept, e isso agora nós temos toda a documentação, uma comunicação, de fato, de possível interesse da Corregedoria, Maria, na qual ele informa que, inclusive, em nome de todos, tá? Em nome dos colegas que integram a Força-Tarefa da Lava Jato, eu vou abrir aspas, tá? Tá. Diogo Castor de Matos, afastado nesta data, por razão psiquiátrica, comunicou aos procuradores que custeou com recursos próprios, por iniciativa de um amigo do seu relacionamento particular, a publicação de outdoor com imagem e mensagem de reconhecimento dos trabalhos da Lava Jato nesta cidade em março deste ano. Nesse mesmo comunicado, ele informou que tem conhecimento que o Diogo Castor de Matos vinha se submetendo a tratamento psiquiátrico desde dezembro de 2018 e, nessa data, afastou-se dos trabalhos por determinação médica. Enquanto isso, esse moço que está aí era indicado e procurado e pichado nas redes sociais como contratante do outdoor, Marilu. Exato. Agora, quer dizer, o Deltan Dallagnol não só sabia, como redigiu esse documento, não é isso? Mostrando que sabia desse outdoor. Quer dizer, isso aí é muito grave. A gente ainda não chegou nessa decisão, né, do corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, que eu entendo que você está contando todo o processo. Mas esse é um ponto também gravíssimo, não é, Tânia?
Exatamente, Marilu, e até por isso eu fiz questão de informar esses primeiros andamentos, né? Porque esse cronograma, nós só tivemos a visualização dele quando sai, então, uma decisão da Corregedora Geral, Eliseta, a Procuradora-Geral da República, né? Que assumiu em outubro de 2019, e é preciso eu te contar também, contar para todos os que nos estão assistindo, que o procurador Oswaldo faz o que com isso? Com essa coisa gravíssima que o procurador Deltan Dallagnol conta para ele em nome de todos os membros da Força Tarefa. Portanto, não há um inocente ali. Não há um ali que não soubesse. Na ocasião, no nosso pedido de providências, nós até argumentamos que eles mesmos deveriam ter entrado com o procedimento para saber quem fez o financiamento do outdoor, né? Muito bem. Em outubro de 2019, a procuradora Eliseta Maria de Paiva Ramos assume a Corregedoria Geral e percebe que o procurador Oswaldo tinha aberto uma sindicância, só que era uma sindicância não disciplinar. Era uma sindicância somente para apurar realmente os problemas psiquiátricos do procurador existiam. Veja, toda essa questão dos problemas psiquiátricos do procurador corre em segredo de justiça nessas sindicâncias e nesses procedimentos. Então, eu não posso dar detalhe. Mas eu posso contar para vocês, e isso também é gravíssimo, e deu motivo a essa decisão, que nós vamos finalmente falar sobre ela já, que a junta médica, a qual foi submetida ao procurador Diogo Castro de Matos nessa sindicância não administrativa, não disciplinar, pelo procurador Oswaldo, atestou que Diogo Castro de Matos não tinha problemas psiquiátricos nenhum e nem era inimputável. Estava no perfeito uso das suas faculdades mentais, da sua saúde mental. Então, a corregedora Eliseta Maria de Paiva Ramos, em outubro, quando assume a corregedoria, transforma isso num processo administrativo, numa sindicância, agora disciplinar, que é o que o procurador Oswaldo já deveria ter feito desde o início. Como ele não fez, eu posso dizer, sem pestanejar, que ele deu ensejo a essa prescrição, que segundo uma lei de 1993, que regulamenta o processo administrativo no Ministério Público, é de 1 ano, como você bem lembrou. Então, no final, a procuradora Eliseta nomeia a procuradora Raquel Branquinho como autoridade sindicante. A procuradora Raquel Branquinho descobre, então, ela todos os motivos que deram ensejo a essa decisão nova, que é a que nós já vamos falar dela. Tá? Mas a procuradora Eliseta, ainda que tenha decretado a prescrição, disse não posso punir, né, que lá seria censura, ela disse, olha, o que tem aí na sindicância, os relatos são graves. Então, me parece que ela deu uma deixa para a sociedade e para quem quiser, dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, atuar. E isso foi o que aconteceu com a decisão que nós finalmente vamos falar dela agora, Marilu. Perfeito. Eu vou pedir para você ficar bem próxima ao teu microfone, porque às vezes dá uma certa oscilação aí na sua voz, Tânia, mas vamos lá. Qual que foi essa... O fone de ouvido? Pode ser, pode ser. Pode ser porque a sua voz está oscilando muito, então, mas está dando para entender. Mas acho que agora, como você vai falar exatamente dessa decisão, é importante que a gente ouça com bastante clareza essa decisão que vai exatamente contrária à anterior. Veja se a minha voz agora fica melhor. Muito, muito. Pode falar. Bom, pois bem. Contrariando a decretação da prescrição nessa sindicância, o corregedor Rinaldo dos Reis Lima, na sexta-feira, última, agora dia 14, publicou uma decisão que tem um cunho extremamente pesado em relação ao procurador Diogo Castro de Matos, porque ele instaurou uma reclamação disciplinar naquele pedido de providências que nós tínhamos pedido para desarquivar, que virou uma reclamação disciplinar. Então, agora, desculpe, eu disse que ele instaurou uma reclamação, não, ele instaurou um processo administrativo disciplinar em face
do procurador Diogo Castor de Matos e as razões que ele utiliza para a instauração desse processo são gravíssimas. E eu posso afirmar também, sem sombra de dúvidas, que ele dá uma nova deixa para a sociedade, para as autoridades, para o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, também provocarem as autoridades judiciárias em relação a isso. Veja, ele enquadra o procurador Diogo Castor de Matos em 2 tipos penais, Marilu. Isso não é pouca coisa. O crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que fala sobre atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito alheio ou para causar dano a outra pessoa, e a vantagem que ele vê que o procurador quis obter quando indica JC Batera como contratante, que não era, né, era se furtar, se eximir de qualquer punição disciplinar. Ele conclui aqui nessa decisão que ele, para burlar as sanções disciplinares, ele indicou um contratante, cometendo daí o outro crime que ele capitula dentro dessa decisão, que está no artigo 299 do Código Penal brasileiro, que é falsidade ideológica, né? Então, além disso, ele qualifica, ele valora como bastante graves a atitude do procurador, e faz perguntas sobre quem ajudou a fazer esse outdoor, por quais motivos, né? Enquadra o procurador na lei de improbidade administrativa também, e diz que este caso é o caso para demissão, Marilu. Porque toda a instauração da sindicância que foi instruída lá na Corregedoria Geral, pela procuradora Raquel Branquinho, e acatada pela procuradora Eliseta, ainda que tenha decretado a prescrição, deu esses elementos. O procurador, inclusive, prestou depoimento em áudio e vídeo lá na Corregedoria, né? E nesse áudio e vídeo também ele assume que financiou o outdoor. Então, tudo isso geraria uma pena de demissão, segundo o corregedor. Porém, eles aplicam o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, levando em consideração que o procurador Diogo Castor de Matos é bonitinho, amiguinho do rei e tudo, então eles só vão aplicar a pena de suspensão por 90 dias, se assim for julgado ao final esse processo administrativo disciplinar. Mas ele também deixa claro que isso propõe essa pena de suspensão de 90 dias por hora. Se outros elementos no curso desse processo aparecerem, e é o que nós acreditamos que vai acontecer, porque nós, inclusive, vamos contribuir para demonstrar, o procurador Diogo Castor de Matos poderá, sim, ser demitido do Ministério Público. A única coisa para concluir isso, antes de passar a palavra, que nós avaliamos é que eles foram muito bondosos com o chefe Deltan Dallagnol e com os outros membros da Força Tarefa, porque a respeito deles nada se fala nessa decisão. Então, nós vamos ingressar agora com notícia-crime a respeito disso, porque, considerando que o chefe sabia, e todos eles, isso está documentado, nós queremos que eles também respondam, todos, o processo administrativo disciplinar e que tenham, ao final, as sanções cabíveis. Marilu? Quer dizer, o Deltan Dallagnol também poderá ser punido, né? Marilu, você já ouviu falar em teoria do domínio do fato? Sim. Recentemente, nós tivemos um presidente da República que foi acusado por essa mesma força-tarefa e condenado, que essa força-tarefa agia em conluio com um juiz, e condenado, porque acharam que ele sabia de fatos que aconteceram, fatos criminosos que aconteceram na Petrobras. Não tinham nenhuma prova de que ele sabia. Marilu, a sociedade brasileira hoje tem a prova que Deltan Dallagnol sabia, e toda a força-tarefa, porque ele falou em nome da força-tarefa, através de um comunicado assinado por ele, que eu agora há pouco li em aspas. Então, tudo que nós queremos é que o Ministério Público, a PGR, aceite a notícia-crime que nós vamos oferecer
e ofereça denúncia também contra o procurador Deltan Dallagnol e sua turma, e vamos nos habilitar como assistentes de acusação para que seja aplicada a eles a teoria do domínio do fato. Então, agora eu vou querer saber do João Carlos Queiroz, né, o JC Barbosa, o JC Batera, que é um músico gospel, que apareceu, né, o nome dele exatamente nesse contrato de instalação do outdoor. Batera, os prejuízos na sua vida por conta dessa ação fraudulenta, e como é que você vê essa atitude, né? Ou seja, como é que você acha que descobriram aí um nome, o seu nome, para colocar nesse contrato? Bom dia mais uma vez, e também a todos aí que estão acompanhando. Então, eu confesso para você que eu procuro até hoje saber como que o meu nome foi parar nisso, né? Porque eu sou uma pessoa que, tipo assim, desde quando eu me dou por gente, por maduro, eu trabalho com música, vivo da minha arte, e nunca tinha me envolvido com nada desse tipo, né? Nada de cunho político, nunca me afiliei a partido, né? Até recentemente, eu não tinha nem meu título de eleitor, eu tinha transferido aqui para Curitiba, né? Recentemente eu e minha esposa fizemos isso, né? Porque a gente precisava ajustar alguns documentos, mas quando eu tive essa notícia, né? Foi até um dia que eu estava indo trabalhar, estava indo gravar um projeto de um cantor. No meio do caminho eu recebi uma ligação, né, da Polícia Federal, uma escrivã da Polícia Federal me ligando pouco antes das 9 da manhã, me chamando para falar sobre isso, para receber, né, uma carta precatória. Na hora eu até fiquei com medo da palavra precatória. Eu falei, o que é uma carta precatória? Meu Deus do céu. E eu fiquei, foi um dia muito difícil, porque a nossa cabeça fica pensando milhares. Eu fiquei procurando alguma coisa que eu tivesse feito de gravíssimo na minha vida, para que um dia eu tivesse que ir na Polícia Federal de Curitiba, né, conversar com o delegado. Realmente foi bem ruim, assim, né? Eu fiquei dias, acho que foram uns 2 ou 3 dias que até eu ter que ir na polícia, né? Eles agendaram um dia e eu tinha que ir naquele dia. E esses dias para mim foram muito difíceis, porque eu fiquei procurando. Eu liguei para minha família, eu falei para minhas irmãs, falei, gente, eu fiz alguma coisa de errado na vida, sei lá, que a polícia pode ter me chamado. E não, né? Não foi. Quando eu cheguei lá, foi que eu tomei conhecimento de que meu nome tinha sido usado na contratação de um outdoor, né? E todos os meus dados expostos e tal lá, né? Tanto que a própria pessoa que me ligou da Polícia Federal, ela recitou todos os meus dados, nome do meu pai, da minha mãe, meu CPF, minha identidade, meu CNPJ, né? Porque eu sou autônomo, né? Microempreendedor individual, como músico, e sabia tudo assim. Eu falei, gente do céu, como que conseguiram isso? Como que chegaram nisso, né? Através do meu nome. E aí depois isso começou a tomar uma certa projeção, né? Tanto que começou a tomar uma projeção até que foi a época que eu conheci a Tânia, que tem sido uma pessoa que tem me ajudado bastante nisso, porque eu não tenho noção nenhuma de nada, sabe? Você não Literalmente. conhecia os integrantes da Lava Jato naquele outdoor? Não mesmo, eu nunca nem vi aquele outdoor. E olha que eu viajava tocando com banda, e eu passava ali no caminho do aeroporto algumas vezes. E porque eu nunca prestei atenção, Marilu, porque não, sabe, não é uma parada que era da minha vida, do meu contexto, né? Então, quando eu vi meu nome ligado a isso, eu realmente fiquei muito assustado. Eu falei, meu Deus, o que é que vai acontecer? Por quê? Eu sou um músico que eu tenho uma carreira totalmente construída dentro da internet. Imagine se a minha imagem ela é manchada na internet, entendeu? Os pais dos meus alunos vão ver lá, esse aqui é o professor
de bateria do meu filho tá envolvida aqui nesse negócio aqui da Lava Jato? Peraí, entendeu? Como foi quando isso tomou uma proporção maior, que saiu uma matéria em um site aí grande, e eu recebi mensagens de amigos meus, eu recebi mensagem de alunos perguntando, Jota, o que é que tua cara tá fazendo nesse site relacionado a isso? E aí começou mensagem, começou aquilo, começou gente falando, começou comentários bizarros de pessoas nessas publicações, e eu falei, misericórdia, né? Como que isso aconteceu comigo, né? Exato. Agora, eu vou perguntar para a Tânia, Batera, o que pode ser feito, né, em relação a defender os seus direitos, né, Tânia? Como é que fica a situação do JC Batera? Só para a gente encerrar, que a gente já está no final aqui, Tânia. Bom, o JC Batera foi a pessoa prejudicada pelo comportamento criminoso do procurador João Castor de Matos. E a respeito disso, a decisão que nós acabamos de comentar, inclusive, decreta que já tem indícios de materialidade e de autoria suficientes em relação a tudo isso, né, na conduta do procurador. O JC Batera já foi à Delegacia de Polícia Civil, já registrou um BO. Esse BO já se transformou num inquérito judicial, já foi distribuído para uma das varas de investigação criminal de Curitiba, onde a promotora já devolveu o inquérito para o delegado para que ele juntasse mais documentos. O senhor Alisson Pontarola, que é superintendente da Outdoor Media, né, porque ali nesse inquérito a gente não tinha conhecimento de todos esses fatos ainda. Então, a pessoa investigada é a Outdoor Media, a empresa que fez o outdoor. Já prestou depoimentos, ele disse que recebeu tudo por e-mail, que fez uma contratação com pagamento por boleto, né? Mas nós não sabemos, até pode ser ele, esse amigo que o procurador diz na decisão que o chamou para fazer um outdoor. Isso na esfera penal, certo? Agora, provavelmente não, certamente nós vamos ter que informar ao juiz e à promotora que isso aconteceu, para que esse inquérito seja remetido ao STJ, porque quando tem um procurador investigado, envolvido, o inquérito não pode ficar na esfera estadual, né? Na esfera civil, nós estamos ingressando imediatamente com ação de responsabilidade civil em face do procurador João Castor de Matos, para que ele repare civilmente, né, além sem prejuízo das responsabilidades penais que ele terá, os danos causados com essa falsa imputação ao JC Batera. Perfeito, Tânia. Bom, a gente agradece aqui a sua participação, muito obrigada por divulgar este fato gravíssimo aqui no Jornal Brasil Atual. E, bom, enfim, a gente espera que se continue nessa investigação e que outros membros da Lava Jato também sejam responsabilizados. Tânia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada eu, Marilu, informando também que toda a sociedade tem direito a saber desses fatos e que tem uma ação popular em curso também, em fase de apelação. O juiz mandou extinguir e agora esses fatos novos vieram e nós estamos ingressando com apelação nessa ação popular. Obrigada, Marilu. Obrigada. Falamos aqui com a Tânia Mandarino, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, e com o João Carlos Queiroz, o JC Batera, que é o músico gospel citado. Batera, muito obrigada. Um forte abraço para você. Obrigado. Abraço. Até mais. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.